Bom, falando sobre pandemia, hoje com tantas novidades, em especial o anúncio de não uma, mas 2 vacinas que podem ser produzidas aqui com tecnologia 100% nacional, nós vamos ouvir um dos infectologistas que mais consultamos aqui na CNN. Ele é didático e traz todas as informações de uma maneira muito ímpar. Obrigada, doutor Renato Kifuri, já está aqui no nosso vídeo. Obrigada, doutor, por nos atender. Bom, impossível não começar essa conversa falando a respeito das sinalizações, né, que a gente tem, então não só da Butanvac, mas também da Versamune, né, que foi assim que foi registrada formalmente ali na Anvisa, essa do Ministério da Ciência e Tecnologia. Doutor, pelo que o senhor conseguiu dar uma olhada das informações que recebeu, podemos ter boas expectativas? O caminho é longo, a gente sabe, mas é esperança e o Brasil está precisando muito disso. Olá, Dani, prazer em falar com você. Olá, Tainá, olá, Glória, todos os assinantes aí da CNN. Sem dúvida, um dia de muitas notícias, né? Muitas notícias boas, mas que, claro, como você já ressaltou, nós temos um longo caminho pela frente. Quando nós testamos vacinas em modelos animais, temos essa prova de conceito, vendo que elas realmente podem ir adiante, despertam resposta imune nesses animais de laboratório, isso já nos, vamos dizer, credencia para começar estudos em humanos. Esses dados estão sendo apresentados para os 2 órgãos necessários para aprovação, que é a Anvisa e o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP, que vão autorizar a pesquisa em seres humanos a partir da análise desses dados que serão apresentados. Então, é o começo. Esse é o começo, não é algo que a gente possa, como foi falado mais cedo aqui, anunciar prazos, dizer quando vai entregar, quando a população começará a ser vacinada, porque começamos os testes. Não sabemos se realmente funcionará, se essas vacinas chegarão ao seu final. Aliás, boa parte de quase uma centena de vacinas que estão registradas nas fases 1, 2, 3 ficam pelo caminho, né? São poucas as que chegam ao licenciamento. Vamos torcer para que uma ou as 2 vacinas brasileiras, 100% brasileiras, cheguem lá e possam ser vacinas promissoras para o futuro. A notícia é boa, mas como você bem lembrou, Dani, com cautela, né? Sempre. Eu vou pegar daqui... Kifuri, é Glória quem está falando agora. Queria perguntar para o senhor, desculpa. Eu imagina, não sei se vai você, Tainá, Glória. ou a Dani, mas eu peço desculpas. Desculpa, Tainá. Só sobre a questão, o senhor falou agora, né, de prazos e tudo mais, porque o governador João Dória anunciou a aplicação, a partir de julho já, né, de 40 milhões de doses, ou entrega de 40 milhões de doses da vacina que é a Butanvac. Então, diante do quadro que nós temos agora, ainda, claro, precisando de aprovação da Anvisa, ainda em fase de testes, o senhor acha que é difícil a gente ter uma entrega tão grande já no 2º semestre? O senhor acha que deve atrasar um pouquinho isso? Olha, Glória, não se trata de atrasar ou adiantar ou sair em agosto, setembro. Primeiro, precisamos saber se vai sair, se essa vacina vai se mostrar eficaz, se ela será segura, se ela despertará a resposta imune, se o estudo pelo meio do caminho, a ciência não se faz com prazo assim, existe o tempo biológico dos testes, do desenvolvimento, que precisam ser testados. Você não pode prometer uma entrega de um produto que você não testou se funciona, se vai, né, vamos dizer assim, trazer benefícios para a população e sem nenhum risco. Então, isso são os estudos que vão demonstrar. O que este cenário tem no mundo inteiro tem sido assim, e com todas as vacinas tem sido feito assim, é que nós estamos iniciando a produção de produtos sob risco. Então, mesmo sem saber se isso vai dar certo lá no final, se a vacina será uma boa vacina ou não, e começa-se a produção, começa o desenvolvimento, para que o dia que ela for aprovada, no dia seguinte se comece a aplicar. Aliás, foi o que aconteceu com a Pfizer, foi o que aconteceu com a vacina de Oxford, foi o que aconteceu com a Coronavac. A Anvisa licenciou no dia seguinte ou no mesmo dia, nós estávamos aplicando a primeira dose aqui no Brasil. Isso só foi possível porque se correu riscos, porque se correu risco produzindo vacinas sem saber se elas realmente vão cumprir as etapas dos estudos clínicos com sucesso. Então, acabou dando certo com a Coronavac, com a Oxford. Esperamos que essa produção, vamos dizer, sob risco que o Butantan fará, se traduza num desenvolvimento de uma vacina que será eficaz e segura. E aí sim, no licenciamento dela ao final dos estudos, nós tenhamos a vacina pronta.
Mas volto a dizer, o processo de estudos clínicos é um processo biológico, um processo que depende de reações, depende de indivíduos, depende do que vai acontecer no meio do caminho, de eventuais interrupções, como nós vimos com o Coronavac, como nós vimos no passado recente também com a vacina de Oxford. Então, todo esse processo de estudo ele é dinâmico, ele precisa ser acompanhado. Então, você pode traçar com otimismo alguns cenários. Agora, precisa tomar cuidado para não criar na população a falsa sensação de que 40 milhões de doses serão aplicadas nos brasileiros em julho ou em agosto, quando isso tudo parece ser muito mais uma intenção do que um cronograma de entrega de vacinas, né? Agora, doutor Renato Kfouri, a gente também teve hoje o anúncio pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, ali junto com o ministro da Saúde também, desse pedido para iniciar os testes clínicos com a Versamune, que é uma outra vacina. Então, foram 2 vacinas sendo anunciadas no mesmo dia. Daí, inclusive, a importância da sua fala para a gente ser bem realista, entender que o caminho para uma possível aprovação dessas vacinas ainda é longo. O Ministério da Saúde disse, inclusive, que há 17 estudos possíveis de vacinas contra a Covid-19 no país em estado pré-clínico, quando os estudos em humanos ainda não começaram. Isso quer dizer, então, sendo realista, tá? Não querendo pular nenhuma etapa aqui, sempre sendo muito realista, doutor Renato, isso quer dizer que essas 2 vacinas, a Butanvac e a Versamune, estão um pouco mais à frente, mas ainda tem um caminho longo. E dentro desse caminho, que tipo de obstáculos que elas podem enfrentar? Perfeito, Tainá. Você fez exatamente o resumo do que a gente estava conversando. Muitas vacinas em estudos em modelos animais. A OMS tem catalogado praticamente 200 vacinas nesse estágio, chamados pré-clínicos, onde nós estamos testando em modelos animais, dentro de laboratórios, para que esses dados, uma vez eles sendo consistentes, a gente peça a submissão para começar a estudar em seres humanos. Em seres humanos, nós temos cerca de 80 vacinas em estudos em ser humano. Então, essas 2 vacinas brasileiras anunciadas hoje, elas entram para o rol de 80 vacinas que estão na fase de estudos clínicos, ou seja, fazem estudos humanos. Que aí começam os grandes desafios. Vamos ajustar doses, vamos fazer uma dose mais concentrada e menos concentrada, vamos colocar intervalos com 1 dose, ou com 2 doses, ou com 3 doses, com intervalo qual entre a primeira e a segunda dose. Esses estudos em seres humanos na fase 1 são justamente para tentar ajustar uma composição, uma formulação, o número de doses, a dosagem, seus intervalos, para que mais para frente nos estudos de fase 3 a gente siga com uma vacina candidata já com uma posologia estabelecida. Então é um período ainda que a gente precisa desses dados. O que provavelmente talvez nos auxilie, né, nesse sentido da utilização de algumas informações que nós já obtivemos com as vacinas anteriores, é que esses desenhos de avaliação de anticorpos, os comparativos que se usam, os estudos de imunidade por células, não só por anticorpos, eles já estão muito prontos, né? Nós já temos alguma experiência nessa avaliação desses estudos. Então, esses dados laboratoriais, essas coletas, certamente nos auxiliarão a correr com esses estudos de uma maneira mais eficiente. Mas eles precisam, sem dúvida, cumprir todas essas etapas para que o produto final lá na frente seja um produto confiável, seja um produto que passou por todos esses pré-requisitos. Doutor Renato Kfouri, muito obrigada pela sua participação aqui no 360. O senhor que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. E a gente segue aí acompanhando os testes e na torcida para que dê tudo certo com essas vacinas. É isso aí, Glória. Vamos seguindo aí as vacinas hoje. É o distanciamento, é a máscara, é a não aglomeração. Essa é a nossa forma de proteção até que essas vacinas realmente cheguem de fato. Nós precisamos sair dessa fase tão dura e sempre agradecendo a oportunidade que vocês da CNN dão para nos trazer essas informações. Muito obrigado e um bom fim de semana para vocês.